Crise sanitária, crise econômica, crise política, tudo isso junto no mesmo caldeirão. E esse caldeirão é o Brasil. No programa de hoje, nossos convidados fazem uma análise da conjuntura brasileira, tendo como foco o governo Bolsonaro imerso em crises. Eu converso com o cientista político Sérgio Ferraz e com o também cientista político Arthur Leandro. Muito grata pela presença de vocês dois hoje aqui no Opinião Pernambuco. Bom, vamos lá. Já subimos ao pódio. Somos o terceiro país do mundo em número de casos de contaminação pelo novo coronavírus. Isso sem considerar a nossa subnotificação. Previsão de uma queda drástica no PIB brasileiro, mais uma recessão que promete ser feroz, sem que o governo tenha acenado até aqui com um plano possível para enfrentar a crise econômica depois da pandemia. Temos uma CPI contra fake news aberta na Câmara, temos investigações na Polícia Federal e no STF que podem atingir em cheio o núcleo familiar do presidente da República. Juntando tudo isso, começo com você, Sérgio. É uma marolinha ou é uma tempestade? É uma tempestade, Estela. Não há a menor sombra de dúvida sobre isso. Talvez a tempestade mais séria da história política brasileira. No debate a gente vai poder conversar mais, né, todos nós, mas vamos tentar pensar um pouco por que é que a gente chegou nesse grau de tensão, nesse grau de problema em que a crise sanitária e econômica, que compartilhamos com o resto do planeta, nós também adicionamos uma crise política de extrema gravidade. O que é que nós deveríamos estar fazendo? Nós deveríamos estar fazendo o que o resto do mundo está fazendo com relativo êxito, ou seja, isolar as pessoas, garantir que realmente o sistema hospitalar não entre em colapso e, ao mesmo tempo, sustentar a economia. E, sendo sintético, é isso que todos os países do mundo praticamente estão fazendo. A dimensão monstruosa do que nós estamos a assistir é o fato de que o presidente está trocando todo um país, dezenas ou centenas, milhares de vidas, por um projeto que passou a ser um projeto alucinado. Então, é essa colisão entre o bom senso, a racionalidade e seguir o exemplo do resto do mundo, essa colisão entre essa postura, que é a postura dos governadores, que é a postura das universidades, que é a postura dos prefeitos, de toda a comunidade científica, essa colisão com essa atitude, com essa política genocida da presidência da República, gerou esse impasse. E a impressão que eu tenho, assim, só para levantar a bola para o debate inicial, é que nós estamos numa espécie de impasse. Nem o governo Bolsonaro, nem a presidência Bolsonaro consegue se afirmar de maneira autoritária, quebrando o equilíbrio dos poderes, rompendo com a Constituição de 88, que claramente é o objetivo do presidente. Mas, por outro lado, e daí porque eu estou falando em paz, a sociedade brasileira também não consegue reunir forças no meio dessa emergência para remover Bolsonaro. Então, estamos nesse impasse atualmente. Sérgio pontua muito bem, e nesse momento eu saúdo. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Estela, e boa noite a todos os telespectadores. Que nós temos, na verdade, uma convergência de três crises, né, que caracteriza esse momento que a gente está vivendo. Então, nós temos uma situação de conjunção grave de três crises, e que, curiosamente, termina dando um alento ao mandato do presidente, na medida em que a contestação pública do seu mandato, em termos de protesto de rua, fica intimidado em função das restrições de aglomeração. A pandemia, quando induz o isolamento social,
ele dificulta o protesto e a contestação pública das ações do mandato. Além disso, o presidente ainda tem uma tímida, mas não desprezível inserção e capilaridade na opinião pública, né? Se estima que esse número está entre 18% e 25% da população que apoia não apenas as ações do governo, mas apoia principalmente a figura do presidente da República. Então, isso gera um quadro ímpar, que representa não só um desafio aos gestores públicos e aos políticos profissionais, mas aos analistas políticos, para tentar entender essa situação e fazer esse diagnóstico, pelo menos esse cenário que você solicita. Deixa eu colocar aqui na balança dois pesos para vocês analisarem, pegando aí a crise sanitária com o agravamento da pandemia da Covid-19. Se, por um lado, o avanço da pandemia desgasta a imagem do presidente, pelo menos é isso que tem se mostrado até agora, o apoio dele vai diminuindo numa parcela do seu eleitorado. Por outro lado, tem isso que você apontou, Arthur, que é a população dentro de casa sem poder ir às ruas, sem poder fazer protestos de rua. Botando esses dois pesos na balança, a pandemia, ela favorece mais ou prejudica mais o projeto Bolsonaro? Eu faria uma divisão no tempo para entender um pouco isso, né? Eu acho que, no curto prazo, a pandemia paralisa. O Congresso não está se reunindo, os políticos não podem conversar, a população está em casa, a sociedade civil tem dificuldades para se articular, não há como haver manifestações de rua. Então, é como se a sociedade estivesse bloqueada. Tanto a sociedade civil como as elites políticas, elas estão impedidas de desenvolver suas atividades normalmente. Isso cria o quê? Isso cria um cenário em que o governo Bolsonaro, no curto prazo, ele, paradoxalmente, como o Arthur bem apontou, ele ganha com a pandemia, mas ganha, isso é que é importante frisar, no curto prazo. No médio prazo, o que é possível prever? No médio prazo, o próprio efeito da crise sanitária, o fato de que o Brasil é hoje o país de pior desempenho no planeta em relação à crise sanitária. E quando a gente fala Brasil, é bom deixar claro, nós estamos falando do governo federal, estamos falando da presidência da República, porque a maior parte dos governadores dos estados e dos prefeitos estão lutando e lutando muito. Então, eu diria o seguinte, que no médio prazo, os efeitos da pandemia eles serão extremamente negativos para o governo federal. E a esses se somarão os efeitos associados à devastação econômica. Em alguns meses, vai estar clara essa devastação. E essa pandemia que hoje protege, de alguma maneira, Bolsonaro, ela vai funcionar exatamente ao revés. E só para complementar, com mais alguns meses também, a sociedade vai poder começar os ensaios de reabertura. Com isso, a política vai voltar a se desenvolver normalmente. O Congresso vai voltar a funcionar em pleno vapor. E, a essa altura, é possível imaginar que os resultados, tanto das CPIs, que Stella citou no começo, principalmente a CPI das fake news, como dos inquéritos abertos no Supremo Tribunal Federal, e são vários, né? Temos um inquérito com o ministro Celso de Mello a respeito das denúncias feitas pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, mas também temos mais 2 inquéritos que estão sob a batuta do ministro Alexandre de Moraes. Inquéritos esses sobre o financiamento e a organização dos atos antidemocráticos e sobre os ataques ao Supremo. É possível a gente prever que esses inquéritos vão produzir um desgaste muito grande também no governo, né? E, finalmente, a taxa de aprovação do governo, com isso tudo, estará reduzida um pouco mais. Antes de entrar no programa, minutos antes, eu vi a impressão que a XP e PESP
o IPESP e a XP, né? A pesquisa que é coordenada pelo pernambucano Antônio Lavareda, inclusive, ela acabou de soltar uma nova edição em que há um novo agravamento na situação de aprovação do governo Bolsonaro. Parece que a desaprovação chega pela primeira vez ao patamar de 50%. Eu ainda vou checar, porque eu olhei rapidamente, né? Mas eu responderia assim: no curto prazo, a pandemia está protegendo o Bolsonaro. No médio prazo, a pandemia, os efeitos econômicos e a reabertura da sociedade vão deixar o governo numa situação muito difícil. Vamos ter que fazer um intervalo curtinho. Você que está nos acompanhando, não saia daí, o Opinião Pernambuco volta já. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é a conjuntura brasileira em meio às crises sanitária, econômica e política. Eu converso com o cientista político Sérgio Ferraz e com também cientista político Arthur Leandro. Lembrando para você que o Opinião Pernambuco também é transmitido pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. Arthur, terminamos o bloco anterior com o Sérgio falando que a pandemia da Covid-19, num curto prazo, favorece a situação do presidente Bolsonaro, mas em médio prazo vai ser aí muito difícil para o governo. Eu te pergunto se, pensando nesse médio prazo colocado por Sérgio Ferraz, pensando aí num abrandamento da pandemia da Covid sanitária, a gente pode esperar que saia da gaveta lá da Câmara de Deputados um processo de impeachment contra o presidente da República? A possibilidade de impeachment ela não é descartada, né? Contudo, a gente tem uma dificuldade, e Sérgio destaca isso na sua fala, que é exatamente de você pagar o preço político, de iniciar um processo de impeachment quando a vida das pessoas está correndo perigo. Então, a condição de paralisia que é estabelecida pela própria pandemia, né, esse aparente dilema entre restaurar a normalidade e salvar a vida das pessoas, que ocupa o centro das preocupações dos atores políticos capazes de fazerem isso. A gente vê, inclusive, a disputa que há entre governadores e o presidente da República e o Planalto, que é um elemento destacado nessa crise que você fala, que é exatamente o fato de que o presidente da República aposta que a crise, os efeitos da crise econômica, paralisação do comércio, fechamento de vaga de emprego, enfim, da atividade econômica de maneira geral, isso vai impactar com tal intensidade e tal urgência a vida das pessoas que as pessoas vão descumprir as medidas de isolamento social, né? Principalmente os informais. A gente tem em torno de 40% da força de trabalho do país na informalidade. Então, entregador de água, a cabeleireira, a diarista, o rapaz que faz transporte de aplicativo, etc., essas pessoas precisam trabalhar e isso coloca o custo de bloquear a atividade econômica para os governadores. Por outro lado, o número de óbitos não para de crescer. Então, isso coloca a conta das mortes nas costas do presidente da República, né? Os governadores dizem, não, nós estamos trabalhando para salvar a vida das pessoas, e o presidente diz, nós estamos trabalhando para salvar a dignidade, o emprego, etc. Então, esse custo, essa transferência de custo se dá no horizonte de tempo. O presidente da República, no início, contou que o colapso da economia, o fechamento
da atividade, da paralisação da atividade econômica teria um efeito muito mais rápido e que os governadores precisariam retroceder na sua decisão de fazer o isolamento social. Por outro lado, aparentemente a crise das mortes, dos óbitos e dos casos declarados, ele está avançando numa velocidade mais intensa, pelo menos em termos de repercussão em gravidade, do que a crise econômica, né? Então, uma alternativa do governo para tentar mitigar esse custo político, reputacional, etc., foi apostar nos medicamentos, na alternativa medicamentosa para o enfrentamento da crise, né? E apostar, entrar em conflito, inclusive, com entidades médicas que dizem que a solução de medicamentos ela não suprime a necessidade de achatar a curva por meio do isolamento social. E esse tipo de embate, a defesa do uso da cloroquina, etc., tem ocupado parte da retórica do presidente quando ele faz suas aparições públicas, reúne pessoas, dá entrevista. Então, a ideia agora é que a cloroquina e o tratamento com medicamentos, ele representa o caminho da presidência da República para o enfrentamento da crise. Sérgio, vamos considerar que sim, né, que um processo de impeachment caminhe ali na Câmara, embora, estou me lembrando aqui agora, da posição até de alguns, não só parlamentares, mas governadores de oposição. O governador da Bahia declarou recentemente que acha o cenário inviável para um processo de impeachment, porque isso penalizaria mortalmente uma quantidade muito grande da população brasileira. Mas vamos considerar que sim, que um pouco mais lá na frente, a epidemia mais sob controle, se abrisse um processo de impeachment. Esses movimentos que o presidente da República tem feito em direção ao Centrão, esses acordos que ele tem feito com parlamentares do Centrão, isso seria o bastante para blindá-lo na Câmara frente a um processo de impeachment? Tradicionalmente, para que você evite o impeachment, o que a gente tem aprendido dos processos na América Latina é que você teria que ter uma economia funcionando, você teria que ter uma maioria congressual e você teria que ter uma taxa de aprovação razoável, né? Nesse cenário, Bolsonaro já parte numa posição mais difícil, né? Ele não vai ter uma economia para protegê-lo, né? E ele não trabalhou desde o princípio do mandato para partilhar o seu governo com o legislativo. Ele não fez uma coalizão. Eu acredito hoje que, basicamente, o que é que está sustentando o Bolsonaro, né, para entrar na conjuntura concreta da gente? Basicamente, ele tem um investimento de última hora no Centrão, que me parece um investimento pouco confiável, né? O Centrão vai com ele enquanto calcular que pode extrair ganhos desse governo, mas é difícil imaginar que esses ganhos são muito grandes, até pela crise fiscal, até pela própria deterioração progressiva desse governo, né? Logo, logo o Centrão vai estar olhando para o futuro, vai estar olhando para o próximo que vem, né? Mas Bolsonaro também se apoia no Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República seria a única pessoa que poderia denunciá-lo por crime comum perante o Supremo Tribunal Federal, né? E o Procurador da República, o Procurador-Geral da República, tem dado provas de fidelidade a Bolsonaro, tem dado provas de que ele está disposto a trocar o interesse público, o interesse de servir à finalidade constitucional do Ministério Público Federal, pela fidelidade a quem o indicou e a quem, espertamente, também já acena com uma eventual vaga no Supremo Tribunal Federal para o próprio Augusto Aras. Como se o Senado, após tudo que a gente vai presenciar nos próximos meses, tanto em termos de mortes, provavelmente de centenas de milhares de brasileiros, como em termos de desastre econômico, como se o Senado fosse, como se fosse possível trabalhar com a hipótese de que o Senado fosse simplesmente aquecer ao nome que Bolsonaro apresentasse. Mas a verdade é que Bolsonaro ainda tem essas âncoras aí. E tem a âncora militar, que é a grande pergunta que esse país vem se fazendo, né?
há uma opacidade muito grande sobre isso, mas a verdade é que você tem, até agora, pelo menos, dentre os militares que estão no governo, você tem um alinhamento com o presidente Bolsonaro, em que pese toda a declaração de guerra que Bolsonaro tem feito diariamente à ciência, ao bom senso, à razão e à própria comunidade internacional, com prejuízos muito claros. O Brasil, entre milhares de outras coisas, né, em termos do custo de reputação internacional que nós estamos enfrentando, o Brasil está arriscando ficar fora da vacina, ficar no último lugar de acesso às prováveis vacinas que surgirão, né? Então, eu diria isso. Eu diria que há, sim, alguma âncora ainda, né? Há a questão militar, que mereceria até um programa especialmente para a gente discutir isso, mas eu não me fiaria muito nesses dispositivos de segurança que Bolsonaro tem, não. Porque eu acho que os efeitos da crise sanitária e da economia no médio prazo serão poderosos para enfraquecer essas defesas. A gente está chegando aí perto do encerramento do programa. Sérgio falou na participação ali de alguns militares no governo, que são, na sua maioria, da reserva, né? Se chama comumente de generais de pijama, são, na sua maioria, do Exército. Você tem do lado de fora do governo a Aeronáutica e Marinha. Mas a minha pergunta para você no meio dessa confusão toda, no meio dessa crise toda, uma crise sanitária comprometedora, o ministro da Saúde interino, as Forças Armadas não estão, neste momento, fazendo um silêncio ensurdecedor? Os militares, inclusive militares da ativa, eles foram convocados, né, pelo presidente da República a assumir papéis que são inusitados no campo da sua atuação, né? O ministro interino da Saúde, por exemplo, e foi exatamente ele que editou, que publicou a orientação do Ministério da Saúde para o uso dos medicamentos, que, por sinal, vale a pena frisar, foi um protocolo que os seus 2 ministros técnicos se recusaram a fazer, né? O general, assim que assumiu, o general Pazuello, ele assume a condição de interino, ele que não tem formação em medicina, expede o protocolo para uso dos medicamentos, tratamento com fármacos da Covid. Então, os militares eles estão atendendo à convocação do presidente da República. Um dos princípios da organização das Forças Armadas, ainda que considere que muitos desses militares são militares da reserva, mas é que as Forças Armadas se organizam pelo princípio da hierarquia e da disciplina, né? Então, se não há claramente uma vedação institucional para que um ministro da reserva ele se posicione de maneira polêmica em relação ao seu superior hierárquico, existe pelo menos um legado cultural, né, no perfil do profissional que assume essa condição de que, no caso dele ser afastado, ainda que seja afastado do cargo, como foi o caso dos ministros militares que já foram exonerados do governo, como o general Santos Cruz, por exemplo, ele sai em silêncio, né? Ele não sai na condição de contenda, como foi o caso, por exemplo, do ministro Moro, que saiu do ministério, pediu demissão e entregou e ofereceu uma denúncia pública, né, sobre eventuais crimes e desmandos praticados pelo presidente. Então, eu não acho que as Forças Armadas e os seus representantes no governo, eles agem de maneira imprevisível, incompatível com aquilo que seria de se esperar. Agora, você destaca um fato que acho que é marcante da vida política nacional nesse momento, é a marcada, expressiva presença de indivíduos que vêm de fora do mundo político, pelo menos da política partidária, da política tradicional, dentro do governo. A gente não tem esse tipo de registro, né? Salvo no governo Costa e Silva, a gente tem uma presença assim, mas ainda contrabalançada pela presença de ministros civis. Então, essa acentuada presença de ministros militares, rebate diretamente no isolamento político do presidente, na sua dificuldade de construir a base,
que Sérgio também falou, e aumentando os custos de negociação para o apoio parlamentar, né? O Centrão, por exemplo, hoje mesmo saiu a notícia de que um político ligado ao PL, ele recebeu a presidência do FNDE, né? Com orçamento de 55 bilhões para gerir, ou seja, um marco muito importante do orçamento federal para ser gerido por um partido, ou pelo menos por uma força política, que não tem exatamente uma orientação programática em termos de política pública orientada, né? A negociação das bancadas do PL são basicamente em cima de ativos como orçamento, presença no governo, etc. E é um tipo de ativo que dura pouco, né? Acaba quando acaba o dinheiro. Bom, o tempo do programa acabou. Sérgio, eu vou estourar aqui o programa para lhe fazer uma pergunta. Você vai responder se concorda ou se não concorda. Só. É uma declaração de José Sócrates, ex-primeiro-ministro de Portugal e articulista da Carta Capital. Ele disse que o comportamento dos militares, dos militares do Exército que fazem parte do governo Bolsonaro, pode fazer com que o Exército deixe de ser um exército brasileiro para ser um exército de uma facção. Sim ou não? Eu acho que há esse risco. Eu acho que os generais que estão no Palácio estão arriscando fazer com o Exército Brasileiro o que os militares argentinos nos anos 80 fizeram com o seu exército quando entraram na aventura das Malvinas. Muito obrigada mais uma vez, Sérgio. Muito obrigada mais uma vez, Arthur. E até um próximo encontro. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora e até o nosso próximo encontro.